Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Eu sou o professor Israel e este conteúdo está sendo produzido para te ajudar no seu estudo da Palavra de Deus. Por isso, eu sempre recomendo que é importante haver uma certa dedicação da sua parte. Reserve um tempo para assistir essa aula, reserve um tempo para ler a sua revista, reserve um tempo para ler o texto bíblico, porque esta é uma escola bíblica. E para que você consiga usufruir ainda mais deste conteúdo, é preciso saber que aqui na descrição do vídeo, se você estiver no celular, é só apertar em cima da palavra mais que vai aparecer a descrição do vídeo. E na descrição você vai encontrar três informações que são muito importantes. Primeiro, você vai encontrar o cronograma da aula, a maneira como este conteúdo está organizado, a maneira como eu apresento para vocês o conteúdo. Há também uma aula atividade que serve para verificar o seu aprendizado. E por fim, vocês também vão encontrar um fórum onde vocês podem colocar as suas dúvidas ou deixar os seus comentários. Em tempo oportuno eu estarei respondendo a cada um de vocês, tudo bem? Bom, chegamos à aula de número 6 e na aula de número 6 eu quero falar sobre ordenanças para uma vida de obediência e submissão. Para iniciar, eu quero começar apresentando para vocês o cronograma da aula. Como falei, essa aula está dividida em sessões. Para ser mais específico, serão 3 sessões. Na primeira sessão, eu quero então explicar o contexto literário de Filipenses 2:8. Professor, por que Filipenses 2:8? Porque esse é o texto áureo. Segundo a pessoa que escreveu a revista, é o texto mais importante desta lição. Na segunda sessão da aula, eu quero então explicar Filipenses 2, versículos 5 ao 8. E por fim, eu encerro a aula na terceira sessão fazendo algumas aplicações. Como falei, aqui na descrição do vídeo, você vai encontrar todas essas informações de maneira que você possa saber o momento em que cada conteúdo será apresentado. Tudo bem? Começando a primeira sessão, eu quero explicar para vocês o contexto literário de Filipenses 2:8. Veja só, Filipenses capítulo 2, do versículo de número 5 até o versículo de número 11, o que é que nós vamos ter? Nós vamos ter um discurso de Paulo sobre a humildade cristã. O tema da humildade surge porque a falta de humildade tem impedido a igreja de Filipos de alcançar a unidade. Para falar a verdade, a falta de humildade tem prejudicado a unidade da igreja. A melhor maneira para conscientizar esses irmãos sobre os benefícios que haverão para aquela comunidade local, para a humildade, para os benefícios que a humildade trarão para eles, vem do exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai mostrar como o nosso Senhor Jesus Cristo se humilhou e o resultado dessa humilhação, que é o benefício espiritual de todas as pessoas. Então, Paulo vai recorrer a este exemplo para mostrar a eles que eles devem fazer como Cristo. Na segunda sessão, para ser mais específico, eu quero explicar esses textos que vão mostrar para vocês o exemplo de Cristo de humilhação e o convite para que esses irmãos imitem ao nosso Senhor Jesus Cristo. Mas antes de ir para a segunda sessão, eu quero mostrar para vocês, de maneira bem específica, como a falta de humildade estava causando problemas à igreja de Filipos. E eu quero fazer isso apresentando aqui os versículos onde Paulo fala sobre essa questão. Como será apenas uma apresentação, para nós entendermos o contexto literário, eu quero ler e dessa leitura eu queria te fazer algumas perguntas, por isso peço que você esteja atento. Filipenses 2, eu vou ler o versículo 2, 3 e 4. Então completem minha alegria, concordando sinceramente uns com os outros, amando-se mutuamente e trabalhando juntos com a mesma forma de pensar e um só propósito. Não sejam egoístas, nem tentem impressionar ninguém. Sejam humildes
e considerem os outros mais importantes que vocês. Não procurem apenas os próprios interesses, mas preocupem-se também com os interesses alheios. No argumento de Paulo, ele apresenta 4 atitudes que esses irmãos precisam ter para contribuir com a unidade. Olhando o versículo, você consegue me dizer quais são essas 4 atitudes? Primeira atitude, concordem sinceramente uns com os outros. Segunda atitude, amem-se mutuamente. Terceira atitude, trabalhem juntos, e veja que esse trabalho vai ser usado para 2 sentidos, com a mesma forma de pensar. E a quarta atitude, trabalhem juntos com um só propósito. Então, fica claro para nós aqui que Paulo está dizendo que se eles tiverem essas atitudes vão contribuir com a unidade da igreja. Mas, além de indicar as atitudes que eles devem ter, que são atitudes que vão contribuir com a unidade da igreja, Paulo indica também 4 atitudes que eles têm cometido, que são atitudes que têm afetado a unidade da igreja. Olhando o texto, você consegue me dizer quais são essas atitudes? Primeira atitude, eles têm sido egoístas. Segunda atitude, não tente impressionar ninguém. Terceira atitude, humildemente se considere os outros mais importantes. Quarta atitude, não procure apenas os próprios interesses. Veja, fica claro nesses apontamentos de Paulo que ele considera a humildade como chave para a unidade da igreja. Tem havido falta de humildade desses irmãos, isso tem prejudicado a unidade da igreja, e se eles decidirem se voltar a esta humildade, esta unidade que tem sido prejudicada não será mais. Eu queria ler aqui com vocês uma citação de um comentarista sobre essa questão. Veja comigo. A preocupação predominante desta seção é expressa por humildade, que alude ao verbo humilde, como sugere Crisóstomo. Esta virtude é chamada humilde e mindade, porque é humilhar da mente. Mais precisamente, o termo é efetivamente definido contextualmente por uma oposição a expressões como egoísmo e olhando para si mesmo. A falta de humildade tem trazido prejuízos à unidade da igreja. Para que eles consigam desenvolver essa virtude, Paulo diz que eles precisam se humilhar. O sentido aqui de humilhar é que a sua própria mente possa abrir mão dos seus interesses pessoais para pensar no bem comum. Eles precisam pensar mais nos interesses dos outros do que nos seus próprios. Por isso que o oposto de humilhação é egoísmo. Essa pessoa pensa apenas no seu próprio benefício. Ela é um egoísta. Fazendo isso, essa pessoa, apesar de ter pensado só em si, ela não tem avaliado de maneira correta como isso tem colocado toda a comunidade em prejuízo. Tem prejudicado a igreja e tem prejudicado a unidade da igreja. Para estimular, então, esses irmãos a seguirem pelo caminho da humilhação, que aqui no caso é a humildade, pensando em como isso trará benefícios àquela igreja, Paulo vai citar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que eu quero explicar para vocês na segunda sessão. Começando a segunda sessão, eu quero então explicar para vocês Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, depois de ter explicado o contexto literário desse texto, para vermos como Paulo coloca Cristo como um exemplo que nós devemos seguir
de pensar mais na comunidade do que nos nossos próprios interesses. E Paulo faz isso, começando com o versículo 5, onde ele diz: tenham a mesma atitude demonstrada por Cristo Jesus. Por que Cristo está sendo evocado aqui como um modelo? Porque o apóstolo Paulo compreende que esses cristãos estão vivendo em Cristo. Exatamente porque eles estão vivendo em Cristo, o que se espera deles é que eles possam agir como Cristo agiu. Aqueles que estão unidos a Cristo devem viver como ele viveu. Quando a gente pensa em Cristo como modelo, a atitude demonstrada por Cristo foi aquela de agir não para agradar a si mesmo, mas agir pensando no benefício de outros. Quando Paulo diz isso, ele está conectando a humilhação de Jesus com as circunstâncias pelas quais esses irmãos devem passar. Mas lembre-se, como eu falei na primeira sessão, eles devem passar esta humilhação porque ela é necessária para a unidade da igreja. Inclusive, na primeira sessão, eu explico o que é esta humilhação. E aí, Paulo está citando o exemplo de Cristo, porque se Cristo não tivesse se humilhado, ele não teria pensado no benefício de outros. A mesma coisa acontece com esses irmãos. Se eles não se humilharem, não será possível viver em unidade. Outro ponto que merece destaque aqui é que, apesar de ser uma orientação para toda a igreja, a atitude correta que se espera deve ser tomada por cada uma dessas pessoas. Cada pessoa deve agir como Cristo. Aí no versículo de número 6, 7 e 8, o apóstolo Paulo vai colocar uma poesia para descrever como Cristo agiu. Nessa poesia, Paulo diz que Cristo se humilhou de maneira voluntária para o benefício de outras pessoas. Eu quero ler com vocês essa poesia e explicar alguns trechos dessa poesia que é muito bonita. Veja comigo. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que devesse se apegar. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, assumiu a posição de escravo e nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se e foi obediente, até a morte, e morte de cruz. Explicando para vocês essa poesia, eu quero começar com a primeira linha, onde está escrito, embora sendo Deus. Veja, Paulo não especifica aqui neste poema em que aspectos Jesus é igual a Deus. Se na essência, se nos atributos, se na atitude, se na aparência. E muito conteúdo tem sido produzido sobre esta frase, como se a frase pudesse nos dar mais do que ela nos oferece. Ela não nos oferece mais do que uma afirmativa contundente. A frase está nos dizendo que Jesus é igual a Deus, mas não especifica em que sentido. A partir do segundo verso, o autor passa a dizer por que ele está dizendo, Paulo passa a dizer por que ele está dizendo que Jesus é igual a Deus. E para isso, Paulo vai recorrer a um paralelismo antitético. Na poesia hebraica e na poesia bíblica, principalmente, o paralelismo é uma comparação entre estrofes. É muito comum isso, principalmente nos Salmos. Paralelismo compara-se um verso ao outro com propósitos específicos. No paralelismo antitético, o que nós temos é o seguinte: você compara o primeiro verso com o segundo verso, mas com ideias opostas. Por exemplo, se no primeiro verso estivesse escrito o sábio teme ao Senhor, a ideia do segundo verso seria uma ideia oposta. No segundo verso estaria escrito o tolo despreza a sabedoria, que é o oposto da ideia posta pelo primeiro verso. Ou seja, está mostrando uma atitude oposta que está sendo expresso no próximo verso. E por que o paralelismo antitético ele é um gênero comum dos autores bíblicos? Porque esse tipo de poema
ele é construído com o propósito de criar um contraste. Você cria um contraste entre um aspecto e outro, entre duas atitudes diferentes de maneira mais comum, né? Quando se coloca duas coisas diferentes em comparação, é possível tirar lições delas. E o que Paulo faz aqui é isso. Ele coloca duas condições de Cristo para mostrar o quanto ele se humilhou. Bom, após esta breve explicação, o que eu quero mostrar para vocês é este paralelismo antitético que aparece aqui. Veja, no primeiro verso está escrito, embora sendo Deus. Qual é a ideia oposta a isso? Não considerou ser igual a Deus. Paulo então está utilizando o paralelismo antitético no versículo de número 6 para criar um contraste entre o Jesus divino e o Jesus humano. Embora Jesus fosse divino, ele não usou a vantagem de ser divino como motivo para evitar a encarnação. Pelo contrário, ele se esvaziou, tornando-se na forma de escravo, como Paulo vai dizer daqui a pouco, demonstrando a sua incrível humildade. Eu não sei se você tem noção disso, mas ele era Deus e decidiu se tornar humano. Essa transição voluntária da divindade para a servidão é um grande testemunho do amor e da obediência de Cristo. Cristo se recusou a agir de forma egoísta. Ao invés de escolher um caminho considerando a sua própria divindade, ele preferiu seguir um caminho que pensava no benefício dos outros, não no seu agrado pessoal. Ele pensou no nosso benefício. Seguindo a motivação de Jesus, cada cristão deveria considerar o outro como mais importante do que si, assim como Cristo fez. Vimos na primeira sessão que foram essas palavras que Paulo utilizou para divertir aqueles irmãos. Se o próprio Jesus deixou de lado a sua posição vantajosa em prol dos outros, por que o cristão não faria o mesmo? E aí Paulo vai usar aqui uma palavra que é a palavra esvaziar. Veja comigo. Essa palavra esvaziar, que é utilizada por Paulo aqui no versículo de número 7, é uma outra palavra que mostra que a morte da cruz, ela trouxe benefício para outros e não para o próprio Cristo. Porque a condição de Cristo foi se esvaziar. Ele era Deus e se tornou humano. E isto é uma humilhação. Mas aí no versículo 7, que aparece a palavra esvaziar, Paulo vai criar mais um paralelismo para mostrar que ele se humilhou ainda mais. Se no versículo 6 o paralelismo era antitético, ou seja, você tem ideias diferentes sendo apresentadas em versos diferentes, no versículo 7, Paulo vai apresentar um paralelismo progressivo. O que você precisa saber sobre paralelismo progressivo? Bom, paralelismo progressivo também é uma forma de comparação, então você pega um verso e compara o outro, mas no caso, você complementa a informação que foi dita no primeiro verso. Por exemplo, se no primeiro verso está escrito, tem misericórdia de mim, ó Deus, no segundo verso você complementa dizendo por quê. Por que Deus tem misericórdia de mim? Porque em ti eu me refugio, porque no Senhor eu confio. Você percebe? Então, paralelismo progressivo, o primeiro verso diz uma coisa e o segundo verso complementa essa ideia. Isso é paralelismo progressivo e é isso que Paulo faz no versículo 7. Observe comigo que no versículo de número 7, Paulo constrói um paralelismo progressivo a partir desses versos. Em vez disso, ele esvaziou a si mesmo. Lendo o versículo 7, você consegue me dizer o que significa esvaziar? Deixa eu colocar o versículo. Eu acabei de te dizer que isso é um paralelismo progressivo, ou seja, a ideia do versículo 7 está complementada no verso de baixo. A ideia que aparece nesse verso aqui vai ser complementada nos próximos versos. O que significa ele se esvaziar? Significa que ele assumiu a posição de escravo.
nasceu como ser humano, quando veio em forma humana e humilhou-se até a morte e morte de cruz. Percebe? Ele assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano, vindo na forma humana. A informação que é dita no primeiro verso é complementada nos próximos versos. Essa foi a atitude de servidão que Cristo, sendo divino, se submeteu, aceitou passar para se humilhar. Ele era Deus, decidiu se tornar humano pelo benefício das pessoas. Mas essa humilhação não parou aí, porque ele se tornou humano e esvaziou-se de si mesmo. Se tornou um ser humano, com a forma humana. E aí o versículo de número 8 vai dizer que Jesus, se tornando humano, aceitou morrer como um humano. Jesus, um ser divino, aceitou se tornar humano e morrer pelos motivos com os quais os humanos morrem. Os humanos morrem por causa do pecado. Mas os pecados pelos quais Cristo morreu não eram os pecados dele. Ele morreu pelo pecado de outras pessoas, para o benefício de outras pessoas. Ele está só se humilhando. E para morrer pelo pecado de outras pessoas, o que ele fez? Olha que interessante o final do versículo. Ele morreu uma morte de cruz. Ele subiu à cruz. Deixa eu tentar explicar para você a dimensão da humilhação que Cristo se submeteu quando ele subiu naquela cruz. Mas eu quero que você pensasse exatamente numa decomposição não, numa humilhação que vai só aumentando. Ele era divino, se tornou humano, com um corpo humano, aceitou morrer pela causa que os humanos morrem, pecado, mas aqueles pecados não eram dele, e morreu numa cruz. Eu coloquei uma citação que explica para você qual é a humilhação de morrer numa cruz. Mas por que uma cláusula a mais é adicionada e morte na cruz? Sem dúvida, para enfatizar a extensão e profundidade da humilhação de Cristo. Porque a morte por crucificação era considerada pelos romanos apenas mais degradante. Criminosos filipenses, se condenados à morte, teriam sido tratados com mais honra, como cidadãos romanos, para quem a decapitação era a pena capital. Você entendeu? Jesus era um ser divino, aceitou se tornar humano, morrer na maneira mais vergonhosa que havia, que era na cruz, e ele passou por toda essa humilhação. Com certeza, ele não estava pensando no seu próprio benefício. Quando decidiu passar por toda essa humilhação, ele fez isso pelo benefício das pessoas. E aqui é importante observar que há um comentário interessante sobre essa questão da cruz, porque morrer na cruz é vergonhoso. Um judeu teria dificuldade de entender que um homem piedoso morreu na cruz. E a cruz se tornou vergonha para muitas pessoas, aqueles tipo de assunto indigesto, sabe? Nossa, falar sobre a cruz é vergonhoso. Um criminoso romano morreria decapitado. Porque é muito mais digno morrer assim do que morrer numa cruz. É vergonhoso a morte de cruz. E Jesus morreu por pecado de outras pessoas na morte mais vergonhosa que havia. Mas Paulo coloca um motivo. Porque Cristo decidiu aceitar toda essa humilhação. Você consegue me dizer qual é esse motivo? Por qual motivo Cristo decidiu passar por toda essa humilhação? E a resposta é: ele humilhou-se e foi obediente. Isso mesmo. Ele fez tudo por obediência. Paulo coloca isso aqui de propósito.
Porque a questão, no final da poesia, se volta aos irmãos da igreja. Se Cristo foi obediente, se Cristo se humilhou pelo benefício dos outros, como vocês vão agir? O que se espera das pessoas que estão em Cristo? Que elas possam agir como Cristo. Que elas possam fazer isso tudo por obediência, não pensando em si mesmos, mas pensando no benefício dos outros. Essa é a motivação correta para esses irmãos mudarem as suas atitudes. Pensando na unidade da igreja, vocês precisam se humilhar. E não há vantagem nenhuma nisso. Mas vocês precisam fazer isso por obediência, pelo benefício dos outros, não pelo benefício de vocês. Bom, para encerrar, eu quero ir para a terceira sessão. Na terceira sessão, eu quero encerrar fazendo algumas aplicações. Essas aplicações se baseiam no texto que eu expliquei para vocês e eu acho que existem algumas coisas importantes aqui para nós considerarmos. Primeira aplicação que eu faço. Aqueles que estão unidos a Cristo devem viver como ele viveu. Qual é a motivação para um cristão escolher a humilhação ao invés do orgulho? Cristo. O que está em jogo aqui é obedecer ou não a Deus. E o prejuízo é a unidade da igreja vai ser prejudicada. A motivação, portanto, é agir como Cristo agiu. Ao invés de pensar no orgulho, pensar na obediência que eu devo a Deus. E aqui eu queria citar um texto de Romanos, que é um texto demasiadamente interessante sobre essa questão. Paulo escreve assim: pois Cristo não viveu para agradar a si mesmo. É a mesma coisa que ele está dizendo à igreja de Filipos. Como dizem as Escrituras, os insultos dos que te insultaram caem sobre mim. Saltando ao versículo 5, que Deus, aquele que concede paciência e ânimo, os ajude a viver em completa harmonia uns com os outros, como convém aos seguidores de Cristo Jesus. Você percebe como isso está muito claro para Paulo? Cristo se submeteu à humilhação. Ele não merecia esses insultos. Ele poderia ter pensado na sua divindade, mas não fez. Ele pensou no nosso benefício. E o que se espera dos cristãos? Que eles tenham paciência. E sabe por que é necessário paciência? Porque a vida comunitária ela não é tão harmônica como a gente gostaria que fosse. Nós somos pessoas diferentes, às vezes com interesses diferentes, em condições emocionais diferentes. E lidando com pessoas de tanta complexidade, é preciso paciência e ânimo. É preciso paciência e ânimo para que a gente consiga considerar que nós precisamos agir de maneira que convém aos seguidores de Cristo. Sabe como é que convém aos seguidores de Cristo? Se humilhar pelo benefício da igreja, pela unidade da igreja. Não é sair da igreja, não é bloquear as pessoas, não é processar os irmãos em tribunais, nada disso. A atitude correta que se exige de nós é paciência e ânimo para que a gente possa agir como convém aos seguidores de Cristo. Deixa eu repetir isso aqui, ó. Como convém aos seguidores de Cristo. É isso que convém para nós, que somos seguidores de Cristo. Segunda aplicação. Toda igreja local precisa lidar com a desunião e o egoísmo. Toda igreja. Mas como nós vamos lidar com a desunião e com o egoísmo? A resposta de Paulo para nós foi muito clara. É preciso se humilhar e obedecer. Você obedece e vai se humilhar pelo benefício de todos. Cada pessoa precisa baixar a sua bola e pensar no bem da comunidade. Mas como nós geralmente pensamos em resolver o problema da desunião e do egoísmo? Geralmente a gente oferece todo tipo de resposta, menos a bíblica. Ah não, vamos resolver o problema do egoísmo fazendo passeios.
comendo pizza juntos. Vamos resolver o problema do egoísmo curtindo fotos uns dos outros, nos dando apelido carinhoso, visitando a casa dos irmãos. Qualquer que seja a resposta, que não exija das pessoas a atitude correta, não resolve o problema. A gente pode estar comendo pizza junto e não ter unidade na igreja, porque a gente não está disposto a se humilhar e obedecer. Eu preciso obedecer me humilhando. É o exemplo de Cristo. A gente pode estar marcando futebol durante a semana, a gente pode estar visitando a casa dos irmãos e essa ser uma igreja de inimigos. Por quê? Porque falta obediência e humilhação. Então perceba que a resposta ao problema que toda igreja vai enfrentar é humilhação e obediência. Se não passarmos pelo caminho bíblico, nós não chegaremos à solução do problema. Nós vamos ficar criando protótipos de unidade que nem de perto expressam o que é a unidade da igreja. Terceira aplicação. Vantagem pessoal ou benefício comunitário. Cada pessoa precisa escolher como conduzir a sua vida. O próprio Jesus deixou de lado a sua posição vantajosa em prol dos outros. Se de fato nós estamos em Cristo, deveríamos fazer o mesmo. Ao invés de pensar na vantagem pessoal, deveríamos pensar no benefício comunitário. Mas na prática, como as coisas são? Me parece que em muitos casos a prática não é assim. Vivemos em uma sociedade onde o egoísmo parece ser uma coisa legítima. Deixa eu compartilhar com vocês uma experiência de leitura interessante onde eu li sobre isso. Só para você ver que às vezes como o egoísmo na nossa sociedade parece ser uma coisa assim natural de aceitar. No livro, a pessoa tomava como exemplo viagem de avião. Você entrou no avião e aí você está ouvindo as orientações da aeromoça e ela vai dizer assim, olha, caso aconteça alguma situação, máscaras vão cair e você pegue a máscara, coloque primeiro em você, depois ajude alguém se você conseguir ajudar. E aí o livro explorava essa ideia, né? Olha, você não consegue fazer nada por ninguém sem antes fazer alguma coisa por si mesmo. E a gente até toma a ideia do Primeiro Testamento, onde há este mandamento, né? Ame o próximo como a si mesmo. Primeiro você se ama, e quando você se amar e resolver as coisas consigo mesmo, aí você tem como amar o próximo. Sabe qual é o problema desta maneira de pensar? É que Cristo nos deu um outro mandamento. Cristo pegou este mandamento e alterou ele. E nos deu um novo mandamento para a gente seguir. Qual foi o novo mandamento que Cristo nos deu? João, capítulo 13. Jesus está respondendo a pergunta de um jovem sobre os mandamentos mais importantes. Aí Jesus diz, por isso, agora lhes dou um novo mandamento. Tá vendo escrito aqui? Novo mandamento, quer dizer que é novo. Vamos ver se é novo? Amem uns aos outros. Mas isso aqui já tinha. Só que o novo está aqui. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Qual que é a diferença deste mandamento novo para o mandamento antigo? Porque no mandamento antigo estava escrito ame ao próximo como a si mesmo. O ponto de gravidade era eu. Como eu me amo, eu devo amar outra pessoa. Mas Cristo está dizendo, eu estou dando um mandamento novo. É para amar o próximo como eu amei vocês. E como foi que o Senhor nos amou? Eu era Deus. Me humilhei, me esvaziei, assumi a forma humana, morri pelo motivo pelos quais os humanos morrem, por pecados que não eram meus, em uma condição de humilhação que nem um criminoso romano morreria. Tudo isso pelo benefício de vocês. Cristo não estava pensando em si mesmo quando fez isso. E nós? Será que nós conseguiremos de maneira
bíblica responder à pergunta: qual é o caminho que seguiremos? Vantagem pessoal ou benefício comunitário? Cada pessoa precisa escolher qual resposta vai dar. Cada pessoa precisa tomar essa decisão. Cada pessoa precisa responder de maneira apropriada. Mas, se você está em Cristo, só existe uma resposta apropriada. É amar os outros assim como Cristo nos amou. Quarta aplicação. O escândalo da cruz foi em benefício de outros. A maneira ofensiva como Cristo morreu acabou afastando muitos judeus. Porque morrer na cruz é constrangedor. Se as pessoas conseguem sentir constrangimento por imaginar um homem piedoso morrendo na cruz, Paulo vai exatamente utilizar este constrangimento para mostrar o quanto Cristo era obediente. E não se espera menos de alguém que está em Cristo. Se você está em Cristo, é isso que se espera de você. A unidade da igreja, ela é terrivelmente prejudicada por gente egoísta, gente que está tentando se impressionar, que só pensa nos seus próprios interesses, que se acha melhor do que os irmãos. Apesar de estar pensando em si, esse tipo de atitude tem prejudicado a unidade da igreja. A questão é, como resolver isso? Obediência e humilhação. Toda igreja local, cada cristão, precisa lidar de maneira apropriada com essas questões. Eu espero que este conteúdo tenha lhe ajudado, se o nosso bondoso Deus permitir. Na semana que vem nós nos encontramos aqui para seguir com a nossa escola bíblica. Até lá então.